Boa tarde a todos os nossos amigos da Escola do Pensar. Hoje, Escola Adventista Campo Limpo, unidade 2. Como já falamos a semana passada para vocês, haverá uma continuidade da Escola do Pensar e todos vocês podem ficar certos que é para melhora. 10 de novembro de 2023, mais uma vez estamos aqui para desejar um feliz sábado a todos vocês que daqui a pouco começará. O nosso assunto de hoje é nenhuma condenação. Isto é maravilhoso, nós sabemos que para aqueles que creem em Jesus não há nenhuma condenação. É simples que você se livre da condenação, do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo promete isto. E a leitura que nós iremos fazer é Romanos 8, de 1 até o 25. Nós não poderemos comentar muito além daquilo que Paulo diz, porque ele diz com propriedade. Quem sou eu para ficar comentando muito? Mas alguma facilidade, alguma explicação rápida eu darei. Mas na realidade, em síntese, vou fazer esta leitura desses 25 versículos. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados. Obrigado por Jesus Cristo que nos deu a salvação. Obrigado pelo Espírito Santo que está nos orientando e nos servindo e ficará conosco até a consumação dos séculos. Pai Santo e Eterno, nós pedimos por cada aluno dessa escola, cada professor, funcionário e também todos aqueles que nos ouvem. Deus misericordioso, nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Vamos então repetir aqui o nosso tema, nenhuma condenação. E os versos, Romanos 8, de 1 até o 25. O primeiro verso diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você não quer ser condenado? Fique com Cristo. Obedeça-lhe os seus mandados, isso é muito importante. A salvação, já disse muitas vezes, é dada pela graça de Cristo. E o nosso julgamento vai ser de acordo com as obras da lei. Diz isso em Apocalipse. Porque a lei do Espírito dá vida em Cristo Jesus, que te livrou da lei, do pecado e da morte. O pecado gera morte, mas quem tem Cristo, Deus livrou do pecado e da morte através do dom de Jesus Cristo. Porquanto que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Deus condenou o pecado porque é a coisa mais estranha diante de Deus, é pecado, é impureza. E o que aconteceu? Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas impurezas, e ele assumiu para si, morrendo conforme já uma sentença havia, que quem peca, morre. Jesus morreu em nosso lugar. Deus Pai primeiro viu o pecado do mundo e deu as costas, porque ele é puro, ele é santo. Ao dar as costas para o mundo, Jesus tomou os nossos pecados e com eles ele se pôs diante do Pai. E o Pai agora vira as costas para o Filho e se volta para o mundo já sem pecado. Muito interessante. Por isso é que a Bíblia diz que Jesus tomou o nosso lugar e nos justificou perante Deus Pai. Caminhando aqui, nós vemos mais ainda, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, então, vive. Porque o penhor, ou seja, a inclinação da carne dá para a morte, mas a do Espírito dá para a vida e para a paz. Por isso, o pendor da carne é inimiga e contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus,
nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós temos que nos voltar para o Espírito Santo, para que o nosso espírito, a nossa vida, o nosso caráter seja purificado e assim estaremos da parte de Jesus Cristo. Vós, porém, que estáis na carne, mas que não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça de Cristo. Justiça de Cristo, quem deu foi Ele deu para nós. É tanto que justiça para nós é dar a cada um conforme merece, mas a justiça de Cristo é dar a cada um conforme não merece. Nós não merecemos salvação, mas Cristo nos concedeu a salvação, fazendo Ele a justiça, tomando sobre si a morte. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que habita em nós. É preciso que Paulo, ao lermos, se for necessário ler uma vez, leia duas, leia três, e outra coisa, buscar num dicionário, principalmente bíblico, o que significa algumas palavras, alguns conceitos que são peculiares da Bíblia. No verso 12 continua dizendo assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, quem quer viver em Cristo e eternamente vai adaptar as condições do Espírito Santo que Jesus nos mandou. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez temorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, que é Pai em aramaico. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Todo aquele que faz a vontade do Espírito Santo, que faz a vontade de Jesus, fazendo a vontade do Pai, este então é permitido que ele tenha a graça de Cristo por ele ser uma vasilha que está pronta para receber a salvação, a graça de Cristo. A impureza não tem salvação. É preciso que haja uma conversão e uma limpeza do sangue de Cristo para então nós sermos premiados por esta bênção infinita que é a salvação. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Porque Cristo, quando ele morreu por nós, ele nos fez co-herdeiros da vida eterna que ele também tem, através da ressurreição que ele teve, e glorificou a Deus com isso. Porque para mim tenho certo que o sofrimento no tempo presente não podem ser comparados com a glória que está reservada para nós. Nós sofremos muito nesse mundo. E nos últimos dias, vocês sabem, da pandemia para cá, as coisas pioraram no mundo inteiro. Eu sei porque eu sou testemunho de perturbações em crianças, em adultos, em jovens. O mundo já não é mais o mesmo. Mas nós temos agora o quê? Mais razões para termos fé, esperança, confiança nesse Cristo maravilhoso, que ele vai nos garantir algo que compensa ter esse sofrimento, porque para nós virá um pagamento na pessoa de Cristo. A ardente expectativa da criação aguarda a redenção dos filhos de Deus, pois a criação, ou seja, nós, estamos sujeitos à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que nos sujeitou. Na esperança da própria criação, será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vejam, nós somos filhos do pecado, somos filhos da carne, filhos das concupiscências,
dos nossos desejos carnais, da nossa fraqueza, mas quando você é adotado por Cristo pela nossa aceitação, pela nossa vontade, nós escolhemos agora deixar tudo isso de lado e deixar que o Espírito Santo nos conduza. Não mais eu, mas Cristo vive em mim, disse Paulo, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta até agora. Suporta angústias. Não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Cada um sabe o que sofre. Eu já falei para vocês que nos últimos anos eu tenho sofrido muita coisa ruim, mas eu estou alegre com isto, porque eu espero a bendita esperança que Cristo me quer dar. E eu preciso aceitar. Eu peço perdão a Deus dos meus pecados e peço a Ele, o Espírito Santo, para que Ele possa então me transformar de uma maneira que eu possa viver a vontade de Cristo, do Pai e do Espírito Santo. Que isso chama-se adoção, redenção do nosso corpo pecaminoso. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança é o que não se vê, porque o que não se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Se eu já tenho, se eu já vejo, se eu já pego, se eu já experimento. Essa esperança, ela é realmente uma esperança. Ela vem para depois, eu preciso ter fé. Fé é dar crédito. Eu dou crédito, eu me coloco nas mãos de Cristo. Não só a mim, mas tudo que eu tenho. Eu coloco nas mãos de Cristo, porque assim eu espero que eu vou ter mais do que tudo quando estiver totalmente dominado por Cristo, pelo Espírito Santo, nas mãos do Deus poderoso. É a minha esperança que Cristo, a gloriosa esperança, vem para nos salvar. E termina assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Eu aguardo aquilo que eu tenho esperança, que em breve dias se cumprirá. Pela graça de Cristo, eu viverei eternamente para servi-lo, adorá-lo, sobretudo. E alguém às vezes me pergunta, por que você quer ir para o céu? Ah, porque o céu é bom. Não, isso não é uma boa resposta. Eu quero ir para o céu para louvar e bendizer o nome do Criador, que é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Eu não mereço, mas Ele me fez merecer, então eu eternamente querei servi-lo. E por isso aqui eu procuro servir as pessoas, porque foi o ensinamento de Cristo. Cristo veio para servir e para salvar. Eu falo da salvação, porque eu não a tenho. Eu recebo de Cristo, mas então eu presto serviço àqueles que Cristo quer que eu preste serviços. Vocês entendem o Evangelho? A mensagem de Cristo no Evangelho é simples, ela é certa, ela é profunda e ela é fácil de compreender, mas para isso é preciso que a gente se dedique à compreensão. Que bom nós termos a palavra de Deus, onde nós buscamos de uma maneira clara, mas cuidado, porque muitos tentarão nos enganar, mesmo com a Bíblia na mão. É preciso que a gente aprenda a fazer o seguinte: eu leio, eu tenho Bíblia, eu leio e entendo, não tenho desculpa de seguir os outros. Eu preciso, por mim mesmo, descobrir, com a ajuda do Espírito Santo, o significado da palavra de Deus. Estes são os comentários que eu tenho para vocês e agradeço vocês pela assistência e também aqueles que queiram passar para outros. Vamos orar? Agradecendo a Deus por essas palavras deixadas através de Paulo e do Espírito Santo. Pai misericordioso, muito obrigado, estamos pelos teus cuidados, nos entregamos inteiramente em tuas mãos. Nós pedimos ao Espírito Santo que nos convença do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos ser aprovados por Cristo Jesus, tirando de nós todo o pecado, para que possamos servir em pureza, em exclusividade, a adoração do Deus maravilhoso que temos. É o nosso desejo, para mim e para vocês, em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado para todos vocês e que Deus nos abençoe.